Em greve, funcionários da SEB dizem não a acordo coletivo e cruzam os braços. Educação, 2/3 dos brasileiros na faixa dos 15 anos sabem menos que o básico de matemática, aponta relatório da OCDE. Surpresa na economia, o PIB fecha o trimestre em alta de 0,6%, acima do esperado até pelo mercado. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Hoje é Dia Internacional do Deficiente Físico e o Distrito Federal tem quase 580 mil pessoas com deficiência, o que significa 22% da população. Um dos grandes desafios das pessoas que convivem diariamente com algum tipo de limitação é o mercado de trabalho. E no serviço público, uma lei distrital já em vigor reduz pela metade a carga horária dos servidores com necessidades especiais. Antes, a redução era de 20%. As secretarias de Educação e de Saúde são as áreas que mais empregam deficientes. Luciana faz questão de trabalhar. Eu me sinto totalmente independente através do meu trabalho. Eu tenho condições e oportunidades de poder sair, de ter uma vida social, de ter a minha vida normal, né? Como qualquer pessoa. Para conseguir conciliar o emprego e a saúde, ela tem uma carga horária de trabalho reduzida. Para mim, que sou cadeirante, eu não posso ficar sentada durante muitas horas do dia, né, consecutivas, vamos dizer assim, porque traz um certo prejuízo na circulação sanguínea, né? Além de também de poder provocar escaras, que são pequenas feridas que dão no corpo por conta da pressão. Uma lei distrital ampliou de 20% para 50% a redução da carga horária de trabalho para servidores públicos com deficiência. Se a pessoa, por exemplo, tem uma jornada diária de 8 horas, vai diminuir para 4 horas. O benefício é um tempo que as pessoas com deficiência terão para cuidar da saúde e ter uma melhor qualidade de vida. A Luciana, por exemplo, aproveita para fazer fisioterapia 2 vezes por semana e amenizar os sintomas da atrofia muscular espinhal. Quando eu era criança eu tinha bastante movimento e hoje eu tenho, assim, eu tive uma redução bem drástica, né, com o passar do tempo. Chega um momento que ela estabiliza, né, mas a gente não pode garantir quando que isso pode acontecer, né? Quando vai se tornar estável. Tem direito à medida anunciada pelo GDF os servidores com deficiência ou doença falciforme e também os pais ou acompanhantes que tenham um parente nessas condições. Após a solicitação ao governo, a pessoa passará por uma avaliação médica para comprovar a real necessidade da redução da carga horária. Este fisioterapeuta explica a importância do tratamento na vida das pessoas com algum tipo de deficiência. A gente tem que estudar a necessidade dele, do dia a dia dele, justamente para tentar fornecer algo que possa colaborar nessa sua rotina. E dentro disso a gente vai buscando os pontos fracos também, justamente para poder ter um enfoque maior, para poder estar ajudando, melhorando e tentar entender a sua real necessidade perante seu espaço social. A lei já está valendo, mas ficaram fora do texto os policiais civis, militares e bombeiros. A medida deve beneficiar principalmente os funcionários da saúde e da educação. Falar aqui da mudança na conta de água, porque a DASA publicou uma resolução que altera os valores das tarifas de água e esgoto cobradas pela CAESB. E o consumidor vai gastar menos, vai ter uma redução que pode chegar até 65% na conta. Uma das principais mudanças é o fim da cobrança da tarifa mínima. De acordo com a resolução, os valores da conta vão variar conforme o que for consumido. Na tarifa residencial, por exemplo, quem consumir até 7 metros cúbicos por mês vai ter redução na conta de até 65%. Por outro lado, quem gastar a partir de 8 metros cúbicos vai pagar mais. Se ele consome 10 metros cúbicos, eu vou somar o valor dos 10 metros cúbicos a esses R$ 8,00 e ali a gente tem a nova tarifa dele. Isso vai beneficiar aqueles que consomem pouco, porque quem consome 5 metros cúbicos, por exemplo, pagaria por 5 metros cúbicos mais os R$ 8,00.
Se essa pessoa conseguir reduzir o consumo dela, ela pode baixar, digamos, para 4 ou para 3, ela consegue diminuir ainda mais a tarifa que ela vai pagar. Outra mudança diz respeito à tarifa social. O número de famílias beneficiadas vai ser ampliado de 3 mil para 70 mil. Quem ganha até R$ 178 por mês e está cadastrado no programa Bolsa Família tem direito à tarifa residencial social. Tendo acesso à tarifa social, ele vai ter um desconto de 50% na tarifa e terá ainda outros benefícios, como não pagar determinadas taxas que são cobradas pela CAESB por outros serviços. A expectativa da ADAS é de que o novo sistema tarifário comece a valer já em janeiro do ano que vem. O objetivo é incentivar o uso racional de água e, com isso, evitar novos racionamentos. Em nota, a CAESB informou que solicitou o envio do projeto de lei à Câmara Legislativa para que a alteração tenha efeitos só a partir de 1º de junho de 2020. Segundo a companhia, esse prazo de 6 meses é necessário para adaptar o sistema de emissão de contas da CAESB aos novos critérios definidos pela ADASA. E os funcionários da Companhia Energética de Brasília, a SEB, resolveram cruzar os braços e decretaram greve por tempo indeterminado. Os trabalhadores da categoria decidiram entrar em greve porque não ficaram satisfeitos com a contraproposta de acordo coletivo em negociação há 2 meses. A empresa propõe a retirada de benefícios como ticket natalino e redução em 1/3 da remuneração de férias. A SEB se defende dizendo que a proposta está dentro das possibilidades financeiras da companhia. E os funcionários fizeram assembleia hoje e decidiram manter o movimento. À tarde acontece nova reunião entre o sindicato e SEB. O que sair lá vai ser discutido em nova assembleia amanhã de manhã. A empresa vai seguir com o plano de contingência enquanto durar a greve, que significa 30% de efetivo, como manda a lei. A gente vai conversar sobre este assunto. O Cláudio Humberto já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. E nessa briga, como é que fica a população de Brasília, Cláudio? Fica apreensiva, né? Essa chantagem dos sindicalistas acontece todo mês de dezembro. É sempre assim, né? Às vésperas das festas de Natal, em tempo de chuva, quando são mais frequentes os problemas que ocasionam interrupção do fornecimento de energia elétrica, eles sempre aproveitam esse momento para fazer esse tipo de pressão, de usar a população como refém dos seus interesses, né? Ameaça a população para tentar obter vantagens. Eles não dizem, mas entre os benefícios que a SEB quer retirar dos funcionários está o execrável, o absurdo e o intolerável, não sei mais como classificar, auxílio babá. Eles têm filhos e o babá e a babá quem pagamos somos nós, os cidadãos do Distrito Federal. Regalias como essas, né, benesses como essas, levaram a SEB a uma situação de insolvência, com um rombo superior a R$1 bilhão, absolutamente impagável, sendo a SEB uma empresa que tem monopólio do setor. Só quem vende energia aqui em Brasília é a SEB. Ainda assim, eles conseguiram fazer dela uma empresa deficitária e, por isso, é tão necessário e urgente até o processo de privatização. A gente vai continuar acompanhando a greve da SEB. Vamos falar agora de educação, porque 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico de matemática. E pelo menos metade dos estudantes apresentou níveis de conhecimento em leitura e ciência abaixo do que é considerado básico pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Então tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, vai explicar para a gente. São números muito ruins, né, Renata? Boa tarde. Tristes, né, Rodrigo? Muito boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, a gente está falando de uma avaliação mundial, conhecido como PISA, que é uma avaliação internacional de estudantes. Essa avaliação é divulgada a cada 3 anos. O Brasil teve aí uma pequena melhora com relação à avaliação anterior, mas coisa mínima, né? Realmente os dados aí mostram que o Brasil precisa melhorar e muito nessa educação. No ano passado que eles escolheram esses dados, então eles avaliaram 600 mil alunos de 79 países, alunos entre 15 e 16 anos. Aqui no Brasil foram avaliados pouco mais de 10 mil alunos de 583 escolas.
Quem lidera o ranking mundial é a China, fruto, portanto, né, dessa política a médio e longo prazo. Claro, esse resultado que a gente está vendo hoje não é o resultado de ontem, né, é o resultado de médio e longo prazo. E aí vamos ver como é que o Brasil fica nesse ranking, os dados realmente muito tristes. São avaliados, é importante informar, as áreas de leitura, de matemática e de ciências. Então, na área de leitura, o Brasil ficou na posição de número 57. Na área de ciências, o Brasil ficou na posição de número 66. E aí, quando é matemática, Rodrigo, a nota despenca, o Brasil ficou no número 70, no ranking no número 70. Então, está entre os 10 piores países do mundo com relação ao conhecimento desses estudantes em matemática. 50%, portanto, desses estudantes apresentam um nível básico de leitura e, pasme, apenas 2% dos estudantes têm uma alta compreensão dos textos. E isso, claro, que a gente vê hoje muitos jovens, crianças nas redes sociais, né, não leem. Então, portanto, esse resultado aqui também é reflexo disso que a gente está vendo na sociedade. 4 em cada 10 estudantes brasileiros não conseguem entender o básico do que está lendo nesses 3 setores. E é isso, o ministro da Educação, ele falou hoje sobre esse assunto, ele falou que o Brasil está estagnado nessa avaliação desde 2009, fruto, portanto, segundo ele, de uma política errada, né, na área aí de educação. E ele disse que isso está mudando. Vamos ver, portanto, nos próximos 3 anos, que vai ser a próxima avaliação a ser divulgada, como é que o Brasil aparece nesse ranking. Esperamos que melhore, né, Rodrigo? Que tristeza, né, Renata? A gente espera assim. Cláudio Humberto, esses números surpreendem ou não? A mim não surpreende, a nós todos não deve surpreender, né? O desempenho, por exemplo, nos exames de avaliação de curso são vexatórios, né? Isso em Brasília, em qualquer lugar do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Enfim, é uma tragédia que a gente vê num país que no governo anterior, num dos governos anteriores, ganhou o slogan de pátria educadora, né? De educadora não teve nada, nem a pátria, nem muito menos a presidente que adotou esse slogan, né? O fato é que a gente verifica a distorção completa do sentido de educar neste país, né? Hoje, os educadores são muito mais levados à atividade político-ideológica, né? A fazer militância política, inclusive em sala de aula, do que propriamente a exercer o seu papel de educador, né? Exercer o seu papel no aprendizado de gerações e gerações de alunos. Isso é o futuro do Brasil, né? Um país que elegeu um presidente que era semi-analfabeto, a gente não pode esperar muito do ponto de vista de educação. A gente verifica também que aqui em Brasília, por exemplo, não faz muito tempo, os professores fizeram uma greve de 58 dias. Foram 2 meses de greve e, é como se isso não tivesse, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? 2 meses, crianças ficaram sem escola, sem o aprendizado necessário, uma greve que o desqualificou para a competição, do ponto de vista da conquista de vagas na universidade, por exemplo, né? Deixou os meninos pobres sem merenda. Quer dizer, o desprezo com a educação no Brasil é uma coisa que não está apenas naquele discurso falastrão dos políticos que prometem nas campanhas darem prioridade à educação e quando chegam no poder não dão prioridade coisíssima nenhuma, né? Essa falácia não está apenas na boca dos políticos, está na boca também daqueles que fazem da educação a sua mania, né? Ou fazem da educação o seu mote de vida, ou ganham a vida propagando isso, mas na prática apenas desprezam o sentido mais original, mais básico, mais fundamental do que significa essa expressão. E olha, a seguir, o PIB tem alta de 0,6% no trimestre e surpreende até o mercado. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. O Brasil virou o país do bisturi. Por aqui, as cirurgias estéticas crescem e cresceram 5% nos últimos 2 anos, enquanto em países como os Estados Unidos houve uma queda de 34% na procura no mesmo período. Aumento dos seios, silhueta mais fina são as queridinhas por aqui, ainda mais agora perto do verão. E ao meu lado, o cirurgião plástico Bruno Luitgardes fala com a gente. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. É o assunto do momento, o verão está chegando. Como é que está a procura pelas cirurgias, doutor? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, telespectadores.
A procura pela cirurgia no meu consultório nesse período do ano, ela aumenta bastante. A gente tem um período de férias, de recesso agora no fim do ano, que os pacientes buscam a cirurgia, então, por ter mais tempo para se recuperar. Então, esse período tem um aumento considerável do número de cirurgias plásticas. Agora o verão está quase chegando, né, doutor? É importante dizer que tem um período ali depois do procedimento, de adaptação, de recuperação. Como é que funciona esse processo, doutor? Exatamente, Rodrigo. Os pacientes buscam esse período por ter mais tempo para recuperação, mas muitas vezes eles têm já viagens marcadas ou algum compromisso em que eles pretendem se expor ao sol ou tomar banhos de piscina e é necessário, logo após a cirurgia, ter um período de repouso em casa. Então, quando o paciente vem com esse desejo de viajar logo após a cirurgia, a gente geralmente requer que ele faça um período maior de repouso e que ele então faça essa cirurgia após a viagem. Até porque esse procedimento aí, esse resguardo depois é fundamental, né, doutor? Agora, quando vai fazer a cirurgia ou quando a pessoa opta por fazer, qual é a orientação que deve ser feita, né? Tem que se levar em consideração caso a caso, se a pessoa está apta, inclusive, para fazer aquele procedimento, doutor? Sim, a gente avalia o paciente como um todo. Então, em primeiro lugar, o paciente tem que buscar um médico que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, uma pessoa que tenha certificação e que vai dar um atendimento com qualidade. E depois, esse médico vai, então, atender o paciente, fazer uma avaliação pré-operatória, é essencial ter essa avaliação com exames e, a partir desse momento, fazer uma indicação cirúrgica. Não é apenas o paciente chegar e dizer, eu quero fazer esse procedimento. Cada paciente, cada queixa vai ter um determinado procedimento que esteja sendo indicado. Perfeito, tirou muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Agradeço a sua presença, doutor, aqui no Band Cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Para falar aqui de um pente fino, começou a vistoria de mais de 700 pontes e viadutos do plano piloto. O governo quer mapear todos os problemas e hoje trechos das quadras 105 e 206 Sul ficaram fechadas por meia hora. O que deve acontecer em todas as tesourinhas até o dia 17. Quem foi impedido de passar pelas tesourinhas nesta terça-feira não estava entendendo o motivo do bloqueio no trecho. Não sei nem o que está acontecendo, sinceramente. Acontece que hoje, até o dia 17 deste mês, o Detran vai interditar as tesourinhas e viadutos. Nesta terça-feira, o serviço começou nas quadras 105 e 106 e 205 e 206 Sul. O bloqueio vai acontecer gradativamente em todo o plano piloto, sempre das 9 às 11 horas da manhã e deve durar cerca de 30 minutos. Não é legal, principalmente na hora dessa, mas se é para benefício público, eu não tenho nada contra. Eu acho que se é para a população e é para todos, tá ok. O motivo de toda essa mudança é uma parceria da Secretaria de Obras com 6 instituições de ensino superior do DF. Os alunos de engenharia vão fazer parte de uma força-tarefa formada por técnicos do governo. O objetivo é avaliar a estrutura, as pontes e viadutos da cidade. Em muitas delas, há ferros expostos, teto danificados, entre outros problemas. Isso lembrando que algumas dessas tesourinhas ficam intransitáveis durante as chuvas por conta de alagamentos. Ao fim dos trabalhos, um relatório será entregue para a nova CAP. Cláudio Humberto, é melhor investir antes, até para evitar tragédias aqui no DF, né? Exatamente. Todo cuidado preventivo é pouco, né, para o que pode evitar. Você imagina que muitas desses viadutos, né, vários desses viadutos nas tesourinhas, correm um risco efetivo de desabamento. São mais de 50 anos sem nenhuma obra de reparo. Nenhuma obra de reparo. E olha que todos eles sempre são postos à prova com caminhões altos que roçam, que ficam ali entalados, né, acabam forçando a estrutura e tudo isso não é seguido de nenhuma obra de manutenção. Portanto, é muito bem-vinda essa iniciativa. Olha, o PIB brasileiro cresceu 0,6% no terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre, puxado pelo consumo das famílias e pelo investimento privado. A divulgação foi feita hoje pelo IBGE e, em valores correntes, a soma das riquezas do país totalizou mais de 1 trilhão, quase 2 trilhões de reais. E a gente volta a falar ao vivo aqui com a Renata Dourado. Foi um número que vem em boa hora, né, Renata? Boa tarde. Certamente. De novo, boa tarde. Pois é, Rodrigo, certamente. Sempre uma boa notícia, né? A gente perceber que a economia está crescendo, ainda que pouco, mas todo crescimento é sempre bem-vindo. E esse é o reflexo exatamente de um leve crescimento aí da economia, isso entre julho e setembro deste ano. Entre os grandes setores, a maior alta nesse terceiro trimestre foram a agropecuária, que cresceu aí 1,3%, seguido pela
indústria, que teve um crescimento de 0,8%, e pelos serviços, que cresceram 0,4%. Como você bem informou aí, o consumo das famílias também, ainda bem que teve essa alta aí de 0,8%. Entre os fatores aí direcionados que contribuíram para esse aumento do consumo das famílias, tem aí redução da taxa Selic, certamente também o saque do FGTS, que vem aumentando e contribuindo para esse aquecimento da economia. Há uma previsão de que até o final do ano sejam injetados na economia algo em torno de 30 bilhões de reais, então isso também é levado em consideração, e também uma recuperação no mercado de trabalho, ainda que a gente esteja falando do mercado informal, mas de qualquer forma significa que essas famílias tiveram um aumento nessa renda. Apesar dessa leve melhora, esse resultado mantém a economia brasileira no mesmo patamar que se encontrava no terceiro trimestre também de 2012. Mas é claro que o governo comemora hoje, o presidente Bolsonaro participou de um evento e celebrou sim esse resultado e disse que daqui a 3 meses, no próximo trimestre, portanto, nós podemos esperar uma recuperação ainda maior, e é claro que o governo também ganha um fôlego, com esses resultados positivos. Hoje, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa logo mais de um almoço com a bancada tucana, com a bancada do PSDB, com os senadores, para tratar aí das pautas do governo. Existem várias reformas a serem mandadas, enviadas para o Congresso Nacional, e certamente o governo já disse isso, que a reforma tributária é o que está na linha aí para entrar, e a próxima a ser avaliada, a ser mandada pelo governo e certamente ser analisada pelos parlamentares. Rodrigo. Obrigado, Renato, trazendo informações importantes e positivas. Agora, Cláudio Humberto, esse crescimento do PIB vai gerar emprego? É o que todo mundo está perguntando. Exatamente, essa é a principal consequência, emprego e renda, O que a gente verifica que isso é uma mudança da água para o vinho, se você se lembrar que os últimos 2 anos do governo Dilma Rousseff e o segundo ano do governo Dilma Rousseff, a que eu me refiro também àquele primeiro semestre quando ela esteve no poder, o segundo semestre já foi com Michel Temer. Esses 2 anos representaram um recuo, uma queda no PIB brasileiro de alguma coisa em torno de 7%. Foi uma tragédia completa, a maior crise que nós já enfrentamos. Agora estamos crescendo ali à volta de 1 e pouco por cento, o que já é um crescimento positivo espantoso. O ex-ministro Delfim Neto me disse há poucos dias que achava que que fecharia o ano já próximo de 1,5% e que, portanto, as perspectivas para 2020 são ainda melhores. Aliás, se a gente se lembrar com o desempenho da economia agora na Black Friday, nas vendas de quinta e sexta-feira da semana passada, do comércio formal e também do comércio online, isso mostra que a economia voltou a bombar. E a seguir, violência, assaltante mata dono de distribuidora de bebida e foge com o dinheiro do caixa no Itapuã. E o Bandidade está voltando daqui a pouco. Estamos no mês dedicado a ações de combate à AIDS, uma doença silenciosa que faz parte da vida de mais de 800 mil pessoas em todo o país e mais de 10 mil só aqui no DF. Especialistas aproveitam a campanha para reforçar o que todo mundo já sabe, ou deveria saber, a importância da prevenção. O que difere a rotina do Leonardo, da minha ou da sua, são os comprimidos que ele precisa tomar por dia. Fora isso, tudo normal. O Leonardo vive com HIV, descobriu ainda criança e logo começou o tratamento. Ninguém sabia que eu tinha HIV, nem meu pai, nem minha mãe, que também tem. E através das crises, pneumonia, bronquite, essas coisas, a gente acabou descobrindo que tem HIV, porque teve que ir no hospital, porque viu que estava a situação feia. Foi através disso. O Leonardo descobriu o vírus porque a imunidade caiu e ele começou a ficar doente com muita frequência. Mas tem muita gente que demora a saber. O Ministério da Saúde acredita que 135 mil pessoas vivem com HIV/AIDS no Brasil e ainda não descobriram. Quanto mais cedo é o diagnóstico, mais rápido é o início do tratamento. Expectativa de vida de um paciente HIV positivo que trata é a mesma expectativa de vida da população geral. Tá? Então, o tratamento ele é extremamente efetivo. A maior parte das pessoas com 3 meses de tratamento já se torna indetectável. O que é isso? É que eu faço exames buscando a quantidade de vírus no sangue e a quantidade de vírus é indetectável para a máquina, ou seja, é tão pequena que eu não consigo detectar. 1º de dezembro foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data é simbólica, mas serve para lembrar, entre outras coisas, da importância da prevenção.
infecção. E a melhor forma de evitar a transmissão do vírus continua sendo o uso de preservativos, feminino ou masculino. Aqui no Distrito Federal, o Dezembro Vermelho irá focar no público jovem. Segundo a Secretaria de Saúde, dos 3.733 novos casos de HIV registrados nos últimos 5 anos na capital, 51% ocorreram na faixa etária entre 15 e 29 anos. A polícia pede ajuda para identificar e localizar o suspeito de matar o dono de uma loja de distribuidoras de bebida. O latrocínio, que é roubo seguido de morte, foi nesta madrugada, lá em um condomínio de Itapuã. Então agora prepare-se para imagens fortes. O suspeito é esse de blusa preta e boné, que finge querer comprar um cigarro, mas quando o dono do local vai pegar o produto, o bandido anuncia o assalto. Bismarck de Souza, de 28 anos, é baleado e morre após reagir. Depois de matar o dono da distribuidora de bebidas, o criminoso vai para o caixa e leva todo o dinheiro. O crime aconteceu nesta terça-feira, na quadra 3 de um dos condomínios no Itapuã. Agora, a polícia do Paranoá divulgou as imagens do circuito interno da loja para encontrar o bandido. Para denunciar, basta ligar para o telefone 197 ou ir a uma delegacia mais próxima. Nestes casos, quem ajuda a polícia nem precisa se identificar. E a Polícia Federal prendeu uma mulher de 20 anos com mais de 12 quilos de drogas no aeroporto JK. A cocaína e o skunk estavam escondidos nas bagagens. A jovem, que não teve o nome divulgado, embarcou no aeroporto de Rio Branco, com destino a Fortaleza, e estava aqui em conexão. A mulher parecia nervosa, o que despertou a desconfiança da PF, que pediu para ela passar no raio-x. O caso foi na noite passada e a mulher vai responder por tráfico de drogas e pode pegar até 15 anos de cadeia. E você sabe, aqui na Band tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Band Cidade. Então anote aí nosso número, está aparecendo aqui, 99976-9204. E o Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Vem chegando aí os donos da bola e a gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!